Nós vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje no Salmo, quero compartilhar aqui com os irmãos. Esses dias nós estamos vivendo, eu quero trazer uns pensamentos que eu tenho pensado muito nesses dias, algumas coisas que o Senhor tem falado. Eu vou inicialmente ler um versículo do Salmo 69, no versículo 13. É um salmo que eu estava pensando nele hoje. Salmo 69, verso 13. A gente vive dias em que nós estamos tudo aí parados, né? Nós estamos vendo tudo acontecendo, a gente tem os planos, projetos, e de repente tudo parado. Nós programamos, nós projetamos, nós estamos agora já entrando no mês de maio e segundo os nossos planos, esse mês de maio já era para estar bem diferente as coisas, né? Estava pensando, se tudo tivesse sido do jeito que nós pensávamos, agora nosso irmão Leandro já tinha feito a cirurgia dele, já estava, Dona Antônia já tinha operado o outro olho, já estávamos com as programações da igreja, preparando para o Dia das Mães, enfim, a vida estava fluindo, né? Nós tínhamos nossos planos, nossos projetos, mas aí de repente acontece essa situação que nós estamos vivendo e os nossos planos mudam. E nós oramos, eu sempre penso o seguinte, quando nós oramos, nós colocamos diante do Senhor qualquer situação, que seja a nossa vida, que seja nossos planos, nós temos que estar dispostos a aceitar a vontade do Senhor, que seja diferente da nossa. Nós oramos, esse ano 2020 nós iniciamos em oração, os nossos planos são todos, estamos orando. Quando surgiram essas expectativas desse problema, o que nós fizemos? Nós oramos e nós estamos vivendo isso. Agora, por que o Senhor não mudou essa situação? Por que o Senhor não nos livrou de estar vivendo essa situação que estamos vivendo? Nós temos que entender que Deus ele continua no trono, no meio dessa situação adversa que nós estamos passando. Alguém perguntou esses dias, para mim mesmo, falou, Paulo, cadê o Deus de vocês? Vocês crentes não falam que tem Deus, que conversa com Deus? Cadê ele no meio dessa situação? E a resposta que eu dei para essa pessoa foi, Deus continua no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar de sempre, no trono e ao lado daqueles que confiam nele. Então, entendendo que mesmo que as circunstâncias não estejam saindo do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos, ela está exatamente do jeito que Deus planejou. Eu tento olhar esse caos que nós estamos vivendo como algo natural do momento que nós estamos vivendo. Estava nos planos de Deus. Isso que está acontecendo agora, essa pandemia, isso não pegou Deus de surpresa. Deus não foi pego assim, aconteceu e Deus está lá doidinho e agora o que eu vou fazer para resolver? Não, isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia o que estaria para acontecer e Deus usa essa situação toda dentro do seu propósito. Dentro do seu propósito escatológico, não é? Dos fins dos tempos, que está para acontecer, Deus usa essa situação. Dentro do propósito de falar em muitas vidas, porque vocês sabem, muitas pessoas que estavam levando uma vida cristã de qualquer jeito, estão repensando esses valores. Muita gente que levava uma vida com Deus de qualquer jeito, estão pensando que a coisa não é assim. Muita gente que estava longe de Deus, já estão repensando. Pessoas que não estavam nem aí, a gente conversando com algumas pessoas, a gente escuta. Gente que não estava nem aí com nada, já fala assim, isso é fim dos tempos, né? Isso é fim da era, o povo diz assim. Mesmo a pessoa, por mais incrédula que seja, ela sabe disso, né? Que isso é algum sinal, é alguma coisa. Então, eu entendo, eu creio, e eu olho assim, que Deus está usando essa situação para falar com muitas vidas. Então eu e vocês, cada um de nós como cristãos, nós precisamos entender que o plano de Deus, o propósito de Deus é soberano, a hora é a de Deus. E é o versículo que nós vamos ler, Salmo 69, 13, diz assim, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo oportuno. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Esse versículo eu achei assim, muito oportuno para esses dias. O salmista está falando, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo oportuno, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.
Aqui tem umas palavrinhas aqui que me chamou a atenção. Num tempo oportuno, ó Deus, ouve-me. Sabe, nós oramos. A Bíblia fala que existem orações que não estão de acordo com a vontade de Deus. E essas não são ouvidas. Mas as nossas orações, de acordo com a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo as nossas orações. A igreja está clamando. Tenho certeza, todos nós estamos orando para Deus intervir nessa situação, para Deus repreender essa pandemia, para Deus nos guardar. Nós estamos clamando. Mas quando que Deus vai fazer isso? Eu até citei um exemplo esses dias, que a Sara estava orando e ela falava assim, Senhor, que eu possa acordar amanhã e não ver mais nada disso. Não é? Que eu possa acordar amanhã e não ver nada no noticiário, não ver ninguém nos hospitais. Esse seria o nosso desejo de verdade. Não é? Isso é o que nós queríamos, é dormir agora e acordar amanhã que a notícia não existe mais. Mas o propósito de Deus é diferente, o jeito de Deus é diferente. E esse texto nos traz essa recordação. Ele diz, num tempo oportuno, o Senhor vai ouvir. Na hora certa, Deus vai atender essas nossas orações. Então, lembremos, existe um tempo oportuno para as nossas orações serem atendidas. Deus está orando, Deus está recebendo as orações dos irmãos. Nós estamos orando e o Senhor está recebendo. E Ele está ouvindo. Agora, o agir dele é no momento oportuno, é na hora certa, é na plenitude do tempo. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Eu sempre fico pensando, eu falo, Deus sabe, talvez Deus está nos privando de coisa pior. Talvez Deus está nos privando. Não é? Se fôssemos fazer do nosso jeito, poderia acontecer alguma coisa. Então Deus fala, calma, a hora não é essa. Porque a Bíblia nos diz, em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para tudo. Tem o dia certo. O dia certo do Leandro fazer a cirurgia está marcado no calendário de Deus. A gente não sabe qual é, mas é o dia certo. Foi cancelado, foi remarcado a cirurgia, mas no nosso calendário, mas no de Deus já estava agendado. Não é? E assim, eu dando um exemplo dele, mas cada uma das nossas programações está no calendário dele, no tempo dele. E agora o que eu tenho que entender? Que na hora certa Deus vai atender, Deus vai fazer. Tem coisas que Deus sabe o porquê. Não é tudo que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E Deus está trabalhando isso. Como eu disse no início, Deus tem um propósito no meio dessa pandemia. Deus está cumprindo o seu propósito. Na hora certa Ele vai intervir, eu creio nisso. Eu creio que na hora certa nós vamos passar por isso. Os propósitos de Deus vão se cumprir, porque Ele sabe o que é o melhor. Ele trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele sabe a hora certa. E se Ele nos priva, é para evitar algo pior. Estava dando um exemplo de um filho nosso que pede certas coisas em algum momento, não é? Eles pedem e a gente não vai dar, porque não é a hora, não é? Por exemplo, o Isaac vive pedindo para eu deixar ele dirigir o carro. Pai, deixa eu dirigir, porque eu sei dirigir, não é? Mas não é a hora. Ele pode até saber, mas agora não é o momento. Né? Ele corre risco, ele não está com seus reflexos prontos ainda para poder ter as reações necessárias, etc. Na hora certa ele vai dirigir. E eu vejo isso muito no nosso relacionamento com Deus. A gente pede a Deus. Nos nossos olhos, está passando da hora de Deus intervir e parar com tudo isso. Não é? Do mesmo jeito que ele olha para ele, está na hora já dele dirigir, porque ele acha que sabe. Mas eu, como pai, sei que não é a hora. E então, em relação a tudo que nós estamos vivendo, nós estamos clamando a Deus, estamos pedindo. Para a gente, acha que já está passado da hora. Mas para Deus não está. Ele vai agir na hora certa. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso bem. Então, essas coisas, nós precisamos deixar isso muito claro no nosso coração. Agora, é fácil entender e aceitar? Não é fácil. Não é? Não é fácil. Não é fácil a gente viver isso que está vivendo e achar que Deus está trabalhando para o bem. Que jeito? Não é? Que jeito que isso pode fazer bem? Uma vez eu falando aqui com o seu Francisco, ele falando, ficar fechado é tão difícil. Como é que isso pode ser para o bem? Não sei, nós não entendemos. Mas é para o bem. Não é? Essa quarentena que tá quebrando todo mundo, tá ficando tanta dificuldade, como que isso pode ser para o bem? Nós não sabemos, mas nós sim cremos. Por que cremos? Porque nós servimos a Deus pela fé. Nós cremos no amanhã que Deus está cuidando. Então, mesmo sem entender, eu creio e descanso no controle de Deus. Isso é a fé. Isso é caminhar por fé. É descansar nos cuidados do Senhor. E eu volto a dizer, não que seja fácil. Não que seja fácil.
Mas é aí que nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento com Deus. É esperar o tempo certo. Na hora certa as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, né? É aquilo, nós estamos orando, vamos esperar, na hora certa as coisas vão acontecer. Agora, para isso, eu tenho que acalmar o meu coração, agradecer a Deus pelo que está fazendo. Eu tenho pensado muito nesses dias também, falado como nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, agradecer a Deus. Agradecer pelo dia, agradecer pelo que Ele está fazendo. Às vezes nós temos tanta dificuldade em enxergar as coisas boas que nós temos. Não é? Tá difícil, tá, mas tem gente muito pior. Tem gente passando situação muito mais difícil. Então, não está como eu queria, mas nós temos tanto que agradecer a Deus. Tenho certeza que se nós olharmos, Deus tem sido tão bondoso, tão misericordioso, e um coração agradecido alegra o coração de Deus. Nós precisamos ser gratos. Como é difícil, não é? A gente olhar a situação com tantas dificuldades, mas sabe, Deus tem sido tão bom. Deus tem sido bom para conosco. Nós estamos aqui hoje todos saudáveis, não é? Tem as nossas casas, nossa família está aqui conosco, não é? Quantas pessoas estão agora no hospital, enfrentando dificuldade? Quantas pessoas estão sofrendo? Olha, quantas pessoas não têm uma casa para estar como nós estamos? Então tem tanta coisa para a gente dar graças a Deus. Nós precisamos desenvolver esse coração grato, não é? Não olhar aquilo que nós queríamos não está acontecendo, mas olhar que Deus sabe o que é melhor e o que Ele está fazendo. Mas sabe, entender que Deus trabalha para o nosso bem. Tem um versículo que eu quero ler para vocês, aqui, compartilhar, Jeremias 29:11. Às vezes nós não entendemos, mas a Bíblia nos diz em Jeremias 29:11 assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Ele sabe os pensamentos que tem, sabe? Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que eu preciso entender? Aí de Jeremias a gente vai lá para Isaías, que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos os nossos planos, temos os nossos projetos, mas Deus está fazendo algo muito melhor. Os planos de Deus, os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos. E isso precisa acalmar o meu coração. Entender que Deus está no controle. Gente, se a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus está no controle, está tudo certo. É isso que a gente não pode esquecer. Um dia entregou a vida nas mãos de Deus? Entreguei. Deus continua no controle? Continua. Então está tudo certo. Nós hoje estamos vivendo exatamente como Deus quer que estejamos, passando exatamente o que Deus quer que nós passemos. Então não preciso viver angustiado, preocupado, com medo, ansioso. Deus abre, Deus faz os seus caminhos, o seu jeito, os seus propósitos. Nós cantamos aqui, não é? Se levantar o trovão, a tempestade, nós passamos. Nós vamos continuar caminhando. Está difícil esses dias? Está. Mas imagina para quem não tem esperança, imagina para quem não tem a fé em Deus, imagina aqueles que não confiam em Deus, como é que deve estar o coração dessas pessoas? Nós estamos enfrentando os problemas, mas nós sabemos o Deus em quem nós cremos. Nós descansamos nos cuidados de Deus, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. O que Deus faz a gente não entende, né? Eu estava lendo esses dias algumas coisas que Deus faz, que a gente não sabe por que Deus faz, mas Deus faz. Deus está falando através dessa pandemia, Deus está usando essa situação, está. Deus faz coisas que nós não entendemos. Por exemplo, a Bíblia tem alguns casos assim. Deus vai numa rocha e tira a água da rocha. Gente, mas que dificuldade tirar a água da rocha? Deus escolheu tirar a água da rocha. Quando nós vemos Jesus fala com Pedro, precisava de uma moeda para pagar os impostos, Jesus podia fazer essa moeda sair de qualquer lugar. O que Jesus fez para essa moeda aparecer? Mandou Pedro ir pescar e falou: Pedro, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca desse peixe, você tira e paga os impostos. Gente, por que esse caminho todo? Não sei. Mas Jesus tinha os seus propósitos, não é? Então assim, outra vez Elias estava lá no deserto, precisava de carne, de comida. Deus manda quem levar a comida para ele? Um corvo. Gente, mas não tinha outro jeito essa comida aparecer? Tinha, mas Deus escolheu esse caminho. Então o que eu quero dizer? Nós não podemos esquecer que Deus é Deus e Deus tem os seus caminhos. Como Ele vai fazer? Não sei, mas Ele vai fazer. Não é? Ele está trabalhando para o bem. Então, se Ele está usando,
essa pandemia, essa dificuldade toda, tudo isso que a gente está passando, se Ele está usando para o nosso bem, pronto, é a única coisa que eu preciso saber. Tá difícil, tá estranho, não é? Eu estava comentando com alguém esses dias, eu estou vivendo uma coisa que eu nunca imaginei viver. E o seu Francisco Dona Antônio aqui, que tem mais experiência que nós, acho que nunca viram falar uma coisa dessa, né? Então, assim, é uma coisa que nós nunca imaginamos viver. Agora, por que a gente está passando por isso? Não sei. As pessoas perguntam muito, né? Por que isso? Por que isso? Não sabemos o porquê. Nós entendemos que Deus sabe. E Deus tem os seus propósitos no meio disso. E isso basta pra gente, né? Isso basta. Saber que Deus sabe e deve ser suficiente. O que eu preciso saber no meio disso tudo? Eu preciso saber e acreditar que Deus é Deus e Deus está fazendo no meio de tudo isso. É isso que eu preciso fazer. A única coisa que eu preciso fazer é confiar nele. É não ficar tentando entender tudo. Nós temos o mal de querer ficar questionando as coisas, não é? Por que está acontecendo? E as pessoas começam a mergulhar nessa seara. Gente, que eu tenho visto de pessoas viajando nas pesquisas profundas, não é? De estudos, e vão na escatologia de todo jeito para tentar explicar isso, e vão nos dragão do Apocalipse, e vão não sei da onde, para tentar trazer uma explicação. Quando o mais necessário para nós é saber que Deus sabe o porquê, e o que eu preciso fazer é confiar e descansar nele. Isso me basta, isso me basta. Se isso é um dragão do Apocalipse, um cavaleiro, sei lá, sabe? Ótimo, para quem pesquisa isso, mas isso não vai edificar, não vai resolver nada. O que eu preciso saber é que Deus está cuidando de mim e Ele sabe o que está fazendo. E isso me basta. Não é? Eu preciso saber que eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento eu posso ser arrebatado para encontrar com o meu Senhor. Isso é que eu preciso saber, isso é o mais importante. Né? E descansar o meu coração. E não ficar querendo confiar no meu entendimento, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios 3 e 5, não confie no seu próprio entendimento. A Bíblia fala para não confiar no nosso entendimento, mas descansar no Senhor. Às vezes a gente quer entender, a gente quer descobrir e a gente quer pensar demais. Né? Estava falando ontem com a Tatiana isso, que eu preciso ficar me controlando para não ficar invocando demais, pensando demais, porque eu começo a pensar muito isso, gera uma ansiedade, isso gera uma preocupação, isso gera... Eu preciso lutar com isso, eu tenho lutado com isso. Porque às vezes eu fico, penso aqui, penso ali, penso nas possibilidades, pode acontecer, pode... E isso me causa muito mal. Eu não posso deixar ser levado por isso. Nós temos que lutar. Porque se a gente começa a pensar nas circunstâncias, o medo vai tomando conta, as dificuldades vão surgindo, e aí nós pensamos o quê? Deus está cuidando, Deus está trabalhando para o meu favor. Eu quero dizer para o seu Francisco, para a dona Antônia, para o Leandro, para a Jéssica, para cada um de nós aqui, que nós temos um Deus que trabalha para o nosso bem. Isaías 64 e 6 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos continuar esperando em Deus, que Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas que nós não podemos imaginar. Quando surgirem pensamentos de derrota, de medo, de preocupação, vamos lembrar, Deus está trabalhando para o nosso bem. E Deus dá prova disso. Né? Estava falando com o Leandro ontem, foi ontem, foi hoje que você mandou um áudio. Estava falando, Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? E Deus dá prova para nós que Ele está trabalhando para o nosso bem. Sabe? Quando você vê o médico conversando com o Leandro, parecendo que são amigos de muitos anos, sabe? Uma conversa, tanta intimidade. Gente, uma pessoa que a gente viu uma vez, né? Isso é prova de Deus, assim, olha, sou eu que estou à frente disso, né? Então essas coisas devem trazer alento para o nosso coração, descanso, e que nós possamos esperar no Senhor. Salmo 40, os 3 primeiros versículos diz assim, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. É lá. O mundo inteiro hoje, no meio dessa pandemia, o mundo inteiro está com seus pés no meio da lama. Como é que eu posso falar no meio da lama? No meio da incerteza, no meio do medo. As pessoas hoje estão temerosas, não têm certeza de nada.
Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos tira os pés da lama e nos coloca numa rocha firme. Mas é Ele quem faz isso. É saber que independente do que pode acontecer, nós estamos seguros em Cristo Jesus. E é por isso que nós cantamos, é por isso que a nossa boca deve ter um hino de louvor, não palavras de murmuração, de reclamação. A gente tem que lutar contra isso, porque a tendência nossa é querer reclamar, é querer murmurar, até quando isso vai durar, isso não vai acabar mais, porque isso não sei o quê, isso não sei o quê. A nossa tendência é essa. Mas eu confio no Senhor, eu preciso tirar isso da minha boca, eu preciso colocar um hino de louvor a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor sabe o que eu estou fazendo. Se Deus está passando por isso, é que Ele está me livrando de alguma coisa pior que poderia acontecer, sabe? Então, nossa boca precisa ter gratidão ao Senhor. Eu termino lembrando o Salmo 23. A gente inicia o Salmo 23 tão bonito. Esses dias alguém estava falando isso. Eu estou recitando o Salmo 23 porque tem palavras muito bonitas e, de fato, a gente ora para que o Senhor seja o meu pastor e me conduza, né, em pastos verdejantes. Essa é a nossa oração. Mas por vezes também o Senhor nos permite passar pelo vale da sombra da morte. Então o Salmo 23 não é só o comecinho lá, só os pastos verdejantes e águas tranquilas. O Salmo 23 também fala uma mesa na presença dos inimigos. Ele fala de um vale da sombra da morte. Mas em tudo isso, uma coisa nós temos. Ele está conosco. Ainda que nós passemos lá no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e isso eu não preciso temer. Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Sabe, Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele fala, a minha presença está com você. Mesmo no meio dos inimigos, mesmo no vale da sombra da morte. E isso deve bastar para acalmar o nosso coração. Então estamos passando por lutas, parece que está demorando, não está como a gente queria, mas nós precisamos descansar no Senhor e saber que Ele está trabalhando para o nosso bem. Amém?